CBN Madrugada. Apresentação: Juliana Duarte. A melhoria das condições de vida da população começou a provocar redução do índice de mortalidade por doenças cardiovasculares, em especial por AVC, em pelo menos 3 estados brasileiros: Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. É o que comprova a pesquisa de uma equipe médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro e divulgada na revista científica Arquivos Brasileiros de Cardiologia, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Sobre este assunto, converso com a presidente da Sociedade de Cardiologia do Rio e uma das autoras do estudo, doutora Gláucia Maria Moraes de Oliveira. Olá, doutora, bom dia, tudo bem? Bom dia, Juliana. Como você está? Tudo bem? Estou muito bem, obrigada. Doutora, é um dado que surpreendeu nessa pesquisa? Quer dizer, as condições de vida da população podem ter influência diretamente em doenças cardiovasculares ou não, né? Da pessoa não ter uma doença cardiovascular, por exemplo? Juliana, na verdade, esses índices já se mostraram importantes na redução da mortalidade fora do Brasil, em vários outros países. Mas agora é que nós estamos demonstrando que isso também ocorre aqui no Brasil. Nós escolhemos esses 3 estados, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, porque os dados de mortalidade são mais confiáveis. Mas provavelmente isso deve se repetir nos outros estados da federação. E existe, Juliana, um gap, ou seja, eu tenho que melhorar a condição de vida agora para que eu possa ver melhora da mortalidade daqui a 20, 30 anos. Então, tudo que eu investi nesse momento só vai surtir efeito daqui a um tempo posterior. Pois é, e aí o que tem feito diferença na vida dessa pessoa agora que vai fazer diferença ao longo do tempo, no futuro? Na verdade, é um investimento do governo em saúde. Está tão atual, né, o questionamento da nossa presidenta Dilma em relação a importar médicos, mas, na verdade, a saúde é uma coisa muito mais complexa, por exemplo, do que ter um médico presente. É todo um envolvimento de tudo que traz qualidade de vida para o indivíduo. Então, eu preciso diminuir mortalidade infantil, eu preciso investir o PIB para que o indivíduo tenha uma condição, uma moradia mais saudável, que ele seja vacinado, que ele tenha a condição de fazer um lazer que surta, por exemplo, efeito no sentido do exercício físico, que eu possa estudar mais. Quanto mais eu estudo e invisto no indivíduo para que ele conheça melhor as condições que o cercam, eu diminuo a mortalidade nesses 3 estados. Com certeza. E a questão da infraestrutura urbana também está ligada, né, doutora? Com certeza, Juliana, porque você sabe, quanto mais promiscuidade, mais gente morando junto, num lugar insalubre, sem esgoto, sem água corrente, mais chance eu tenho de ter infecção. E infecção hoje a gente sabe claramente que ajuda também e contribui também para o aparecimento das doenças cardiovasculares. Parece que não tem nada a ver, mas a deflagração da doença aguda, por exemplo, infarto, pode ser ajudada, por exemplo, por uma infecção agora no inverno, por exemplo, a gripe ou as infecções respiratórias, ajudam a deflagrar as doenças respiratórias, as doenças cardiovasculares, por exemplo, Juliana. Sim. Agora, a pesquisa mostra, doutora, se houve redução dos fatores de risco das doenças cardiovasculares? Isso. Na verdade, por que nós estamos estudando esses outros componentes da redução da morte? Porque nós investimos, quer dizer, o governo, a população investe muito em reduzir somente o fator de risco. Reduzir a pressão arterial, reduzir a obesidade, reduzir, por exemplo, o colesterol. Mas essa redução, Juliana, ela explica apenas uma parte da queda dessa mortalidade que vem acontecendo ao longo do tempo. Enquanto que a outra parte, que é uma parte maior, ela é explicada pela melhora das condições de vida, que permeia, na verdade, a melhora de todos esses fatores de risco. É como se isso tudo acontecesse junto ao mesmo tempo, especialmente pela doença cerebrovascular, que é que dá o famoso derrame, que tem a ver com essas condições de vida melhor, o indivíduo não se estressar, cuidar melhor da sua pressão arterial, poder fazer exercício físico. Então está tudo imbricado num conjunto, num pacote, numa união de forças para que o indivíduo melhore ao longo do tempo.
Pois é, apesar da boa notícia dessa pesquisa, a gente não pode comemorar ainda por completo, porque as doenças cardiovasculares ainda são a maior causa de morte no Brasil, é isso mesmo? Está correto esse No dado? Brasil e no mundo, né, Juliana? Cerca de 30% das doenças das mortes no mundo são por doença cardiovascular. E o que nós temos de perspectiva não é bom, é muito pior. Porque, na verdade, você vê a obesidade, por exemplo, no mundo está aumentando muito. Junto com a obesidade, aumenta a hipertensão arterial, aumenta o diabetes e, consequentemente, aumentará, sem sombra de dúvida, a mortalidade pelas doenças cardiovasculares. Então, nós temos que agir como um todo, tanto nesses fatores de risco que você mencionou, que são os fatores que a gente chama de clássico, como na melhora das condições de vida da população e no atendimento propriamente dito desses agravos da população. A população tem que ter uma melhoria de vida como um todo. Sim. Qual país que teria uma taxa... Mortalidade baixa? Sim, é. Vê se você descobre. Dá um chute, Juliana. Não Tem faça... uma chance. Não sei, talvez algum país da Europa? Não faço a menor ideia. Eu imaginei que você falasse isso. É o Japão. Caramba! O Japão é um dos locais onde nós temos a melhor relação custo do dinheiro que o governo investe pela diminuição da mortalidade cardiovascular. Ainda que eles tenham uma taxa um pouquinho maior do que nós, por exemplo, das doenças cerebrovasculares, no cômputo geral, eles têm a menor taxa de mortalidade cardiovascular do mundo. Interessante, né? É verdade. Agora, existe uma explicação? É questão de investimento mesmo, como você falou? Exatamente. É o investimento que eles fazem na condição de vida da população e o investimento que eles fazem na saúde como um todo. E isso não tem preço. Isso é uma coisa que se faz ao longo do tempo, como eu te disse, para que você tenha esse benefício daqui a 20, daqui a 30 anos. Então, tem que plantar agora para que a gente possa colher no futuro. Agora, doutora, pensando então na taxa de mortalidade, né, no Japão e pensando na taxa de mortalidade no Brasil por ano, estamos muito longe de chegar às taxas do Japão, por exemplo? Estamos muito longe de chegar às taxas do Japão. Mas, por exemplo, nós estamos melhores ainda que alguns países do leste europeu, onde essas taxas de mortalidade são taxas de mortalidade ainda bastante elevadas. Então, a nossa mortalidade, graças a Deus, é uma mortalidade que está intermediária entre as mortalidades desses países do leste europeu e as mortalidades do Japão. Nossas mortalidades estão melhores, por exemplo, que as mortalidades cardiovasculares que ocorrem nos Estados Unidos. Mas nós temos muito trabalho ainda a fazer pela frente. Muita coisa o governo tem que investir, nós temos que trabalhar com a população para ter um benefício. É por isso que a Sociedade de Cardiologia, a SOCERG, da qual eu sou presidente nesse momento, está investindo tanto em esclarecer a população que ela precisa cuidar dos fatores de risco, mas que precisa também melhorar as suas condições sociais para que tenha um benefício com redução dessa mortalidade ao longo do tempo. Com certeza. E aí, quais são as formas que a gente pode prevenir essas doenças cardiovasculares? Primeiro, aquelas condições clássicas, Juliana, ou seja, a gente comer com moderação, buscar o equilíbrio, fazer exercício físico moderado, evitar gorduras saturadas, evitar a obesidade, procurar o seu médico de forma regular para saber se os medicamentos que você está tomando estão adequados, ou mesmo se você não está tomando, se você precisa tomar algum medicamento, e tentar melhorar as suas condições de vida, ou seja, saneamento básico, água corrente, morar em condições saudáveis. É fundamental que você evite também o estresse. Todo esse conjunto de fatores vai evitar que você tenha não só morte, mas uma outra coisa que é bastante importante, é você ter uma doença e ficar inválido, porque as doenças cardiovasculares, além de matar, são as doenças que mais causam invalidez no mundo, e no Brasil também. E o tabagismo também é outro problema, né? O tabagismo é um problema importante, mas por um outro lado diferente dos países europeus, o tabagismo diminuiu bastante no nosso país. Ainda temos taxas importantes, mas dos fatores de risco é o que mais diminuiu nos últimos tempos, Juliana. Que Essa bom. é a notícia boa que podemos dar alguma. Algum outro dado dessa pesquisa impressionou? Impressionou sim, Juliana, mas impressionou de forma negativa. O investimento, ele ocorre como um todo. E o investimento que foi feito em São Paulo teve um resultado
mais rápido do que o investimento no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, quando se investiu valores, vamos supor, valores por exemplo, doenças do aparelho circulatório, mortalidade infantil, se reduziu a mortalidade infantil no estado de São Paulo, imediatamente você reduziu a mortalidade cardiovascular no estado. Já, por exemplo, no Rio de Janeiro, você levou 16 anos para conseguir ter esse mesmo resultado, no Rio Grande do Sul, cerca de 19 anos. Então, assim, o investimento é uma coisa que se faz a longo prazo, mas quando você já tem uma infraestrutura organizada, esse investimento aparece mais rápido, como apareceu, por exemplo, no estado de São Paulo. E no estado de São Paulo, todo esse investimento apareceu mais rápido na doença do aparelho circulatório, na doença isquêmica, que dá um infarto, ou na doença cerebrovascular, que dá o derrame. Sim, então, nós precisamos que o nosso governo invista um pouco mais no Rio de Janeiro em termos de saúde. Entendi. Já faltou um investimento que São Paulo já tinha meio caminho andado, vamos dizer assim. Exatamente. Entendi. A gente ainda precisa que o governo invista um pouco mais na saúde para que a gente tenha um resultado mais favorável nos anos que irão chegar. Tá certo, então. Doutora Gláucia, obrigada pela participação aqui na CBN. Juliana, nós é que agradecemos. Nós da Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro agradecemos a oportunidade de esclarecer a população a respeito da mortalidade cardiovascular, especialmente no nosso estado. Obrigada. Nada, obrigada a você. Conversei com a presidente da Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro, uma das autoras do estudo que fala sobre a melhoria das condições de vida da população, que começou a provocar redução do índice de mortalidade por doenças cardiovasculares, em especial por AVC, em pelo menos 3 estados brasileiros, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Conversou então aqui com a gente a doutora Gláucia Maria Moraes de Oliveira sobre essa pesquisa da equipe médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, divulgada pela revista médica, a revista científica Arquivos Brasileiros de Cardiologia da Sociedade Brasileira de Cardiologia. CBN